Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade do dia 30/4. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me dão um alô, tá bom? E por favor, quem não me enviou, envie, porque é baseado nisso que nós vamos ter as notas no final do bimestre, tá bom, pessoal? Nessas atividades que vocês estão me enviando. Poucos alunos estão enviando, certo? Então vamos lá, olha só. Encontre o valor de x. Você tem aqui, ó, você não sabe esse x e tem essas duas medidas dos lados. Como aqui forma um quadradinho, ó, um ângulo de 90 graus, nós podemos usar Pitágoras. Como? Teorema de Pitágoras. Como que é? O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Os outros dois que sobram são os catetos. Então, olha só. Teorema de Pitágoras. Então, como eu sei onde está a hipotenusa? Eu observo onde está o ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, eu coloco uma setinha, encontrei a hipotenusa. É muito importante nós sabermos identificar onde está a hipotenusa e saber que os outros dois lados são os catetos, tá bom? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem é a hipotenusa? X. Quem são os catetos? 6 e 8, ou 8 e 6. Então, ó, substituir. Hipotenusa é x, como hipotenusa é ao quadrado, x ao quadrado. Um dos catetos é 8 e o outro é 6. Como os catetos são ao quadrado, então todos elevado a 2. Então vai ficar x ao quadrado é igual 8 ao quadrado. O 2 manda o 8 se multiplicar por ele mesmo duas vezes. 8 vezes 8, 64. 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Soma os dois. 36 mais 64 vai dar 100. Esse 2 que é potência passa em forma de raiz. Raiz quadrada de 100 é 10. Certo? Então, a medida que faltava aqui era o 10. Aqui, ó, encontre o valor de x. Mesma coisa, você vai identificar onde está o ângulo de 90 graus, é onde formou o quadradinho. Faz uma setinha, o lado oposto a esse ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Os outros dois que sobram são os catetos. Então, formulinha do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem é a hipotenusa aqui? Nós vimos que é 10. Então, 10 ao quadrado igual, quem são os catetos? Um é x e o outro é 8. Então, vai ficar x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vamos resolver as potências. 10 elevado a 2, 10 vezes 10 vai dar 100. E aí, igual, x ao quadrado. E aí vai ficar 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Substituímos aí embaixo, certo? Agora, vamos separar quem tem x de quem não tem, ó. O 100 vem para cá e o x vem para cá. Se ele é mais, ele vem menos x ao quadrado igual. 64 já está lá, trago 100. Se ele é mais, ele vem menos 100. Então, vai ficar menos x ao quadrado igual. Tenho 64, devo 100, fico devendo 36. Como o meu x está negativo, vou multiplicar por menos 1. Aí fica tudo positivo, ó, porque x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Menos com menos vai dar mais. 36 vezes 1, 36. Menos com menos, mais. Esse 2 que é potência passa em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 é 6, certo? Aqui a mesma ideia, ó. Hipotenusa é o 10, os dois catetos é o x e o 6. Olha só, se o ângulo de 90 graus está aqui, o lado oposto a ele é a hipotenusa, tá? Então, vou substituir. Hipotenusa é o 10, então 10 ao quadrado. Um dos catetos é x, então x ao quadrado. O outro cateto é 6, 6 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. X ao quadrado mais 6 ao quadrado. 2 manda o 6 se multiplicar por ele mesmo duas vezes. 6 vezes 6, 36. Separo quem tem x de quem não tem, vai ficar menos x ao quadrado igual. 36 já está lá, trago 100 para cá. Se ele é mais, ele vem menos. Então, vai ficar menos x ao quadrado igual. Tenho 36, devo 100, fico devendo 64. Como o meu x está negativo, multiplico por menos 1 para que todos fiquem positivo, ó. Uma vez x ao quadrado. Uma vez 64, 64, menos com menos, mais. Esse 2 que é potência, eu já passei em forma de raiz de 64 aqui, ó. Então, raiz quadrada de 64, que número vezes ele mesmo que dá 64? O 8. Então, chegamos aqui, que é 8. Perceberam, pessoal, que o item, o exercício 1, o 2 e o 3 é o mesmo? Aqui eu estou procurando a hipotenusa, que é 10. Aqui eu dei o 10, estou procurando um cateto, que é 6. E aqui eu dei a hipotenusa, que é 10, e o cateto, que é 6, estou procurando outro cateto, que é 8. Então, ó, o 5, o 6, não, o 10, o 6 e o 8,
eles só estão mudando aí a posição, o que está pedindo no enunciado, mas se refere ao mesmo exercício. E mesmo porque 6, 10 e 8 são múltiplos de 3, 4 e 5. Então, vai dar aqui perfeito, né? Eles são múltiplos aí de 3, 4 e 5, que é um trinômio perfeito aí para o Teorema de Pitágoras. Então, sempre vai dar. Se for, aqui vai dar sempre 10, e aqui sempre o 6, e aqui o 8, tá bom? Encontre o valor de x, certo? Então, ó, aqui hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é 30, os outros dois são os catetos, tá bom? Então, ó, vamos a Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, quem é a hipotenusa? 30. 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900, igual. Um dos catetos é x, então x ao quadrado, mais o outro cateto é 18, então 18 ao quadrado. Vamos resolver. 30 ao quadrado, 900, igual a x ao quadrado, mais 18 ao quadrado é 18 vezes 18, que dá 324. Separo quem tem x de quem não tem. O x vem para cá. Se ele é mais, ele vem menos, então fica menos x ao quadrado. 324 já está lá, né? Então, vai ficar 324. Trago 900 para cá. Se ele é mais, ele vem menos. Multiplico por menos 1 para ficar positivo, ó. Era menos x ao quadrado, menos com menos ficou mais. Eu tinha 324, devia 900, fiquei devendo 576. Aí, menos com menos ficou mais 576, certo? Esse 2, que é potência, passou em forma de raiz. Raiz quadrada de 576 vai dar 24, porque 24 vezes 24 dá 576. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Qualquer coisa vocês me falam lá no privado, tá bom? Quinta questão. Um quadrado tem 4 centímetros de lado, ó. 4 e 4. Determine a medida da diagonal desse quadrado, ó. Ele quer saber essa diagonal aqui, ó. Se aqui é 4, aqui é 4. Se é um quadrado, aqui formou um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, a diagonal é uma hipotenusa. Então, vai ficar. Podemos usar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É o x. Então, x ao quadrado é igual. Quem são os catetos? 4 e 4. Então, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual. 4 elevado a 2. 4 vezes 4, 16. Mais 4 vezes 4, 16. Esse 2, que é potência, passa em forma de raiz. Raiz quadrada de 16 mais 16, que é 32. A raiz quadrada de 32, ela não tem ela exata. Por exemplo, ela vai estar entre raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 36, certo? Então, a raiz quadrada de 30, ela não vai ser exata, a raiz quadrada de 32. Como nós vamos fazer, então? Decompor o 32 em fatores primos, lembra? Para melhorar essa raiz quadrada, ó. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. E agora, nós vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui no rascunho, ó. Raiz quadrada de 32, como o índice aqui é 2, ó. Eu vou separar de 2 em 2, ó. 2, 2 e 2 elevado a 2 e 1. Então, vai ficar, ó. 2 elevado a 2, porque tem 2 aqui. Aí, mais 2 vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 1, ó. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E por que eu separei de 2 em 2? Porque aqui o índice é 2. E se o índice aqui é 2, eu cancelo com o expoente, eu liberto esse 2 da base. Ele saiu da raiz. Esse expoente é 2. O índice é 2, eu cancelo, eu liberto o 2 da base. Ele sai da raiz. 2 elevado a 1, 1 não dá para simplificar com 2, ele continua dentro da raiz. Quem saiu da raiz eu posso multiplicar. 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 32 é igual a 4 raiz quadrada de 2. Então, qual é o valor da diagonal? 4 raiz quadrada de 2, tá bom? Sexto exercício, ó, você tem um triângulo igual ao exercício 1, 2, 3 e 4. Olha só, na verdade, ele é igualzinho o primeiro, né? Então, ó, a hipotenusa é o x, os catetos são 6 e 8. Então, x ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, vai dar 10, igual deu na primeira, tá
bom? Sétimo exercício, ó. Calcule a metragem de um arame farpado utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca de arame terá 2 fios. Olha só, então, primeiro, eu tenho o seguinte, o meu terreno ele é triangular. Vou fazer um desenho de um triângulo aqui. E ele diz que ele tem as medidas perpendiculares de 60 e 80. O que é perpendicular? Forma que entre elas 90 graus, são perpendiculares, 60 e 90. Eu quero passar uma cerca de arame aqui, na verdade, 2 fios de arame em volta desse terreno triangular. Mas eu não sei essa medida aqui, certo? E eu preciso saber a metragem de arame. Como eu faço? Ah, perceberam? Aqui, ó, eu tenho duas medidas, falta uma. Então, nós vamos usar quem? Teorema de Pitágoras, muito bem. Então, vai ficar assim, ó. Hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é x, igual a soma dos catetos ao quadrado. 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado igual 80 vezes 80, 6.400. 60 ao quadrado, 2 mando 60 se multiplicar 2 vezes. 60 vezes 60, 3.600. Somos 2, vai dar 10.000. Esse 2 que é potência, passa em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 10.000, que número vezes ele mesmo que vai dar 10.000? O 100. Então, aqui descobrimos que essa parte aqui do terreno é 100 metros. Para a gente saber o total de arames, o que nós vamos fazer agora? Perímetro, né? Somar os 3 lados. Então, vai ficar 100 mais 80 mais 60, que vai dar 240 metros. Uma volta, mas ele fala aqui que terá 2 fios. Quer dizer que então nós vamos multiplicar por 2. 2 vezes 240, 480 metros, que é a alternativa A. Tudo bem? Alternativa A aqui, ó. Tá? 8ª questão. Raiz. Resolver raízes, olha só. Raiz quadrada de 256. Como nós vamos pensar? Que número vezes ele mesmo que dá 256? Então, nós vamos fazer quem que é? O 16, porque 16 vezes 16 dá 256. Raiz quadrada de 45 não tem uma raiz exata. Porque raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 49 é 7. Então, ela está entre a raiz de 6 e 7. Vai dar 6, alguma coisa, mas a gente vai fazer aqui, ó, se melhorar essa raiz, ó. Como a gente faz? Decompõe. Quando ela não tem raiz exata, a gente decompõe em fatores primos para melhorar essa raiz. Como, ó, 45 é ímpar, não dá para divisão por 2, nós vamos por 3. Que dá 15, dividido por 3, dá 5, por 5 dá 1. Quem é a raiz quadrada de 45, então? Coloco dentro da raiz, vai ficar o 3. Quantas vezes o 3 apareceu? 2 vezes, vezes o 5, que apareceu uma vez só. Esse expoente 2 eu cancelo com o índice 2. Eu liberto o 3 da base, ele sai da raiz. Aqui é 5, permanece dentro da raiz. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 5. Certo? Tudo bem? Agora aqui, ó. Raiz quadrada de 1,96. Tem 2 maneiras de resolver isso daqui. Vou resolver das 2 maneiras, ver qual que vocês lembram aí que a gente já viu isso daí lá no 7º ano, tá? Vamos relembrar então, ó. 1,96 tem 2 maneiras. Primeira maneira, eu posso pensar no 196 e descobrir que número vezes ele mesmo dá 196. É 14 vezes 14. Eu coloco o 14, então, que a raiz quadrada de 196 é 14. Só que ele é um número decimal, código de vírgula. Eu conto as casas decimais, tem 2, na raiz sai uma casa. Se tinha 2 aqui, então saiu uma. Então, aqui, ó, uma casa deu 1,4. Ou, outra maneira, eu transformo esse número, código de vírgula, em fração. Vai ficar 196, 1 no denominador. Tem 2 casas depois da vírgula, então 2 zero. Encontra a raiz de 196, que é 14. Raiz quadrada de 100 é 10. E aí eu divido 14 por 10, já que toda fração é uma divisão. Quando eu divido por 10, eu diminuo uma casa aqui, ó. Se era 14, é um zero só, ando uma casa. Então, vai dar 1,4 também. Certo? Tudo bem, pessoal? Ou dessa maneira, ou dessa que vocês acharem mais fácil. Raiz quadrada de 68.
Raiz quadrada de 68 também não é exata. Por que que não? Porque ela está entre raiz quadrada de 49, que é 7, não, entre raiz quadrada de 64, que é 8, e entre a raiz quadrada de 81, que é 9. Então, vai dar 8, alguma coisa, se fosse pra gente descobrir, né? Em código de vírgula. Mas, então, nós vamos melhorar isso aqui. Como, ó? Eu vou decompor em fatores primos. 68 dividido por 2 vai dar 34, dividido por 2 vai dar 17, dividido por 2 vai dar 17, dividido por 17 dá 1. Quem é a raiz quadrada de 64? Raiz 2 elevado a 2 e 1, 17, vezes aqui. Esse expoente, 2, eu cancelo com o índice, eu liberto a base, que é 2. O 17 está elevado a 1, então eu não consigo tirar ele da raiz. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 17. Tudo bem? Raiz quadrada de 108. Raiz quadrada de 108 também não tem raiz exata. Se não tem raiz exata, nós vamos decompor em fatores primos para tentar melhorar essa raiz. Como então, ó? 108 dividido por 2 dá 54, dividido por 2 dá 27. 27 não dá mais divisão por 2, nós vamos por 3, dá 9. 9 dividido por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, nós vamos ver o que nós encontramos. 2 elevado a 2, 3 elevado a 2 e 3 elevado a 1. Por que eu coloquei aqui, ó, 2 e depois 1 sozinho, não coloquei 3 elevado a 3? Porque como o índice aqui é 2, eu já coloco para simplificar. Então, o expoente 2 eu cancelo, eu liberto 2 da base. O expoente 2 eu cancelo com o índice da raiz, eu liberto 3 da base. Esse 3 que tem expoente 1, 1 não dá para simplificar com 2, ele fica dentro da raiz. Multiplica aqui, ó. 2 vezes 3, 6 raiz quadrada de 3. 6 raiz quadrada de 3, então é a raiz quadrada de 108. F, raiz quadrada de 0,50. Bom, como nós vamos resolver? Como não tem raiz exata o 50, então, o jeito mais fácil é a gente, então, colocar dentro da raiz, transformar esse número em código de fração, que é código de vírgula em fração. Como a gente transforma? Coloco 50, denominador 1, se tem duas casas decimais, 2 zeros. 50 centésimo. Raiz quadrada de 100 é 10. E de 50 não tem, exato. Então, nós vamos decompor. 50 dividido por 2 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, quem que a gente encontrou? Que é a raiz quadrada de 50. O 5 elevado a 2 vezes o 2. Esse 2 do expoente eu cancelo com o índice. O 5 que é a base sai da raiz. E o 2 permanece dentro da raiz. Como a raiz quadrada de 100 tinha dado 10, colocamos aqui e simplificamos. 5 dividido por 5 dá 1. Uma vez raiz quadrada de 2, vai dar o raiz quadrada de 2 mesmo. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, nós chegamos aqui, ó, que dá 2, raiz quadrada de 2 sobre 2. Tudo bem? Raiz quadrada de 1.800. Então, nós vamos fazer aqui, ó. 1.800, não sei nem se tem raiz exata, né, gente? Pode ser que tenha. Então, o jeito, quando eu não sei se tem raiz exata, eu posso tentar procurar esse número 30 vezes 30, tal vezes. Mas fica complicado. O que é mais fácil a gente fazer, já que é um número maior? Simplificar, decompor ele em fatores primos, porque se ele for raiz exata, a gente vai tirar ele da raiz, ó. E também, se ele não for raiz exata, nós vamos descobrir, ó. Vamos fazer aqui do lado. 1.800 dividido por 2 dá 900. 900 dividido por 2 dá 450. 450 dividido por 2 dá 225. Não dá mais por 2 porque é ímpar, vou por 3. Por 3 daria certo também, mas eu fui por 5 aqui, ó, não tem problema, depois a gente volta no 3. 225 dividido por 5 dá 45. 45 dividido por 5 dá 9. Olha como que teve que voltar. 9 dividido por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Agora, nós vamos separar de 2 em 2 porque é uma raiz quadrada, ó. Então, ó, 2, sobrou 1, 2, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado. Cancelo os expoentes 2 com índice 2, eu tirei o 2 da base, tirei o 3, tirei o 5, só ficou esse 2 dentro da raiz. Multiplico todo mundo, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, então 30 raiz quadrada de 2. Deu isso aqui então, ó, 30 raiz quadrada de 2, que é o que a gente chegou aqui, tá bom? Nona questão, determine a altura de um triângulo equilátero de lado 6 centímetros.
Nós temos um triângulo equilátero de lado 6 centímetros. O que a gente vai fazer então, ó? Nós vamos, já que ele quer a altura, ele quer isso aqui, ó. Quando eu fiz essa altura, como ele é equilátero, ele passou exatamente aqui no meio. Dividiu no meio aqui, ó. Se aqui era 6 centímetros, aqui ficou sendo 3. Aqui 6, eu quero saber a altura. Então, ó, aqui a altura forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus. Quer dizer que 6, então, é minha hipotenusa. Esse 3 aqui vai ser cateto e essa altura aqui vai ser cateto. Então, quem é a nossa hipotenusa? Teorema de Pitágoras aqui, ó. É 6 ao quadrado, então. Um dos catetos é a altura. Ai, Tati, mas você estava usando x. Como é a altura, eu tô chamando de h agora. Mas você poderia chamar de x também, tá bom? Então, vai ficar a altura ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, vamos resolver. 6 ao quadrado, 36. Altura ao quadrado, h ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Separo quem tem h de quem não tem. O h vem para cá, se ele é positivo, vem negativo. 9 vem o 36 para cá, porque ele não tem o h. Mais com menos, menos 36. Então, vai ficar, ó. Multiplico por menos 1 aqui, para ele ficar tudo positivo. Ficou h ao quadrado. Tenho 9, devo 36, vou ficar devendo 27. Como eu multiplico por menos 1, fica tudo positivo. E esse 2, que é potência, passa em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 39 não tem exata. Por quê? Raiz quadrada de 25 é 5 e raiz quadrada de 36 é 6. Ele está nesse intervalo. Quando não tem exata, o que a gente faz? Decompõe. 27 é ímpar, não dá para dividir por 2, nós vamos por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai dar 3 ao quadrado vezes 3. Eu separei porque, como o índice é 2, fica 2 e 2. Aí, como é 2, a gente pode cancelar o índice com o expoente e o 3, que é base, sair da raiz. Esse 3 eu não consigo tirar, porque o expoente é 1, então ele permanece. Então, qual é a raiz quadrada de 27? 3 raiz quadrada de 3. Certo? Último exercício. 2 postes perpendiculares ao solo estão a uma distância de 4 metros do outro. Então, esse poste e esse estão a uma distância de 4 metros. Certo? E um fio bem esticadinho, de 5 metros, liga seus topos. Ó. Esse fio liga esse topo a esse topo, tem 5 metros. Como mostra a figura abaixo. Prolongando esse fio, ó, prolongando ele, até o solo, são utilizados mais 4 metros, ó, 4 metros. A distância entre o ponto onde o fio foi preso ao solo e o poste mais próximo a ele a gente quer saber essa distância aqui, ó. Então, como a gente vai fazer? Teorema de Tales. X, lembra da linha do trem? Essa roda andou para essa, então x está sobre 4. Quando essa roda andou, essa roda também andou aqui para essa. 4 para 5, multiplicamos cruzado. 5 vezes x, 5x, 4 vezes 4, 16. Se o 5 está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido por 5 vai dar 3,2, que é a alternativa D. Certo, pessoal? Aqui andou e eu não percebi, acho que deu para ver a explicação, tá? Bom, qualquer dúvida, estou à disposição aí, tá? Um beijo no coração, saudade de vocês. Bye, bye. Qualquer dúvida, me dá um alô aí, tá? Quem não me mandou as atividades, por favor, me envie. Beijo, tchau, tchau.